uma agência de emprego, referência no mercado, oferecendo soluções eficientes para a contratação de mão de obra qualificada. Fomos eleita melhor agência de emprego no Top of Mind Internacional em Londres e marcamos presença como a única agência expositora no CONAR, o maior congresso de RH da América Latina. Nossa marca também ganhou visibilidade global ao ser exibida na Times Square, em Nova York, e conquistamos o prêmio CDL em Mauá por 2 anos consecutivos. Somos a Moderna Emprego e estamos proporcionando oportunidades. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. A Padaria Sabor do Pão, através da Aline Valverde, muito obrigado pelo apoio de vocês. Se vocês ainda não conhecem, dá uma passada lá e conheçam as delícias que eles fazem lá. Gostaria de agradecer também a Moderna Emprego, através da Jéssica, que é nossa apoiadora aqui desde o início. E se você está precisando entregar currículo ou precisa de uma vaga no mercado de trabalho, com certeza vale a pena procurá-los. E hoje eu gostaria de agradecer também a Pratacar. Se você está precisando trocar de carro, quer comprar um carro mais novo, quer fazer negócio, procura o Leandro e fala com ele que com certeza você vai fazer um bom negócio. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael Oliveira, vocês estão no meu canal do YouTube, esse é o podcast Juris Negócios e hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo nos estúdios Jairo, especialista em vendas de e-commerce, vendedor do Mercado Livre e empreendedor. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado eu. Primeiro, é uma honra estar aqui com você. É um momento diferente para mim e espero poder contribuir com um pouco do que eu aprendi e passei durante esses anos aí. Cara, a sua presença aqui é muito interessante porque eu acredito que vai atender os anseios de muita gente que nos assiste, muitos jovens, muitas pessoas que estão aí, eu não diria um beco sem saída, mas sem perspectiva no mercado de trabalho, que sonham muito em empreender e empreender no digital, com vendas, com influência, com esse tipo de coisa. E eu tenho muitas dúvidas também, e sempre que eu te encontrei, perguntei algumas coisas a respeito disso, e hoje eu queria aproveitar para tirar as minhas dúvidas e as dúvidas que pode ser do pessoal que está assistindo também. Maravilha. Mas antes disso, eu queria conhecer você um pouquinho mais. Queria deixar que as pessoas conhecessem você um pouquinho mais também. Conta um pouquinho da sua história, o que você já fez, o que você estudou até chegar no digital. Bom, meu nome é Jairo, tenho 36 anos, sou casado com a Pamela, irmã do Rafael, papai da Helena, agora recentemente. Eu estudei, eu fiz tecnólogo em polímeros, né, que é uma outra área bem diferente da que eu atuo hoje. Trabalhei na área, né, que era indústria. Meu pai teve indústria durante um bom tempo e trabalhei com ele até 2016, que foi quando a gente saiu da empresa, tanto eu quanto ele. E aí, como ele sempre teve esse lado empreendedor dele, eu também não queria atuar na CLT, a gente acabou migrando para o e-commerce, né, que era uma área que estava em ascensão na época e a gente achou que seria um bom começo, um bom recomeço para a gente ali, né? Entendi. Nessa empresa que seu pai tinha, na indústria, você sempre trabalhou lá? Você chegou a trabalhar em outros lugares ou desde sempre? Não, eu sempre trabalhei com ele. Eu era da área de laboratório, né? Era uma indústria do ramo de plástico. Então a gente pegava o plástico virgem ou o plástico reciclado e a gente tingia com pigmento, diversos pigmentos, né, de cores variadas que os clientes precisavam, né? Entendi. Então a gente fazia para a área de automobilística, linha branca, né, que seria produtos de cozinha, né, geladeira, fogão, essas coisas. E também para outros tipos de materiais que a indústria precisava em relação a produtos reciclados, né? Então a gente tingia esses produtos, tirava, vamos dizer, a sujeira que esses produtos tinham e a gente meio que deixava eles novamente para ser utilizados na indústria, né? Você começou a trabalhar com seu pai com quantos anos? Cara, do começo mesmo, eu tinha 15, então eu trabalhava meio período depois da escola. Aí saía algumas vezes e voltava, e quando eu fiz 18 anos, aí eu comecei para valer, né?
Aí era CLT normal, horário No horário comercial. horário comercial normal. Mas aí você nunca chegou a ser CLT na empresa do seu pai? Era CLT? Foi CLT normal. Contratado, Isso, tudo normal. bonitinho. E a hora que você saiu, você começou falando que quando você saiu da empresa do seu pai lá, nem você nem ele queriam CLT. O que passou pela sua cabeça? Por que não CLT e por que empreender? Por que já começar empreendendo já? Primeiro porque meu pai, antes dessa indústria, ele já tinha empreendido em outros negócios, né? Que não deram certo. E eu também achava que se eu empreendesse, por mais da dificuldade que teria, a liberdade que eu teria seria muito maior do que na CLT, né? Então, levando pelo lado financeiro, por exemplo, não teria um limite, né? Dependendo se o negócio desse certo, eu poderia... o céu seria o limite, vamos dizer assim, né? Então, eu achei que seria melhor seguir nesse caminho, né? Entendi. Eu era novo também na época, então não tinha muito a perder também. E você, logo de cara, a hora que vocês saíram, já falou, vamos para o e-commerce. Como é que você estruturou isso? O que vocês imaginaram? Falaram, vamos vender o quê e vamos vender onde? Então, assim, tem gente que empreende por oportunidade e gente que empreende por necessidade. A nossa foi necessidade, né? Como a gente saiu da empresa, então a gente precisava logo se reestruturar ali. E como o e-commerce ele estava começando a se destacar no mercado, né, nacional, era um nicho ali onde o pessoal estava começando a caminhar. Então a gente pensou que se a gente fosse para esse lado, se a gente criasse um site ali, a gente teria bons resultados, né? Então a gente acabou comprando alguns produtos femininos, né, acessórios femininos. A gente começou a estudar um pouco pela internet mesmo, conteúdo gratuito pelo YouTube. E aí a gente contratou plataforma, meio de pagamento. E a gente foi aprendendo aos poucos, né? Dando umas cabeçadas. Apesar do começo ter sido difícil, porque a gente, até sair a primeira venda, demorou. Levamos aproximadamente uns 2 meses ali até sair a primeira venda, que foi de uma pessoa conhecida ainda, não foi nem de fora. Mas foi assim que a gente começou, né? E aí foi uma angústia nesses 2 meses aí? Foi porque você fica meio no mar ali, é como se fosse uma ilha no meio do oceano e você não tem ninguém ali que te veja, né? Então, até a gente entender como funcionava ali em relação a marketing, divulgação, que não era só você ter um site e colocar ali no ar, a gente demorou muito, né? Então, até um pedido oficial, vamos dizer assim, de uma pessoa desconhecida, até ele ser feito no site demorou um pouco, né? Então, vocês não começaram já num site de vendas. Vocês criaram o próprio site para poder vender. E anunciavam no Google, isso? Exato. A gente não começou no Marketplace, que seria o Mercado Livre que a gente vende hoje. A gente começou com um e-commerce próprio. Então, a gente alugava a plataforma, que era um valor mensal, e a plataforma disponibilizava as ferramentas. Então, a gente conseguia agregar os correios lá dentro, outra transportadora, os meios de pagamento, né? Então, o PagSeguro, por exemplo, na época. E a gente adicionava o estoque, né? A gente mesmo fazia as fotos, editava. Eu tenho um pouco de conhecimento de Photoshop, então eu conseguia editar as fotos. E aí a gente subia no site, e aí vem a parte do Google, né? Então tinha o Google Ads, o Facebook Ads também na época, que a gente ia dando as cabeçadas também, aí conseguia... ajudava um pouco na divulgação do site. E até o site pegar um pouco de relevância dentro do Google mesmo, né? Entendi. E em 2016, falando de marketplace, o Mercado Livre já era esse fenômeno que é hoje ou tinha uma concorrência pesada? Não, eu acho que na época ele nem tinha concorrência, que eu me lembro agora. Acho que ele estava começando a ficar mais profissional, né? Porque na época bastante pessoa física conseguia vender com mais facilidade ali. E foi bem na época que... Aliás, a gente no Mercado Livre só entrou em 2019, né? Mas em 2016 ele já era bem conhecido, mas não tão profissional como veio a se tornar uns anos depois, né? Nesses 3 anos, então, a gente está falando de 2016 para 2019. Isso. Vocês se mantiveram com o site. Site próprio, isso. E acessórios femininos. Isso. E aí conseguiu entender, conseguiu captar clientes. Sim, o site. Fazer tudo isso. O site até que engrenou bem. A gente conseguiu construir uma marca
relativamente conhecida, né, do nicho que a gente trabalhava. Só que a gente demandava muito trabalho e muito dinheiro em cima de publicidade para que a gente pudesse atingir as metas de faturamento, por exemplo, né? Vocês usavam as redes sociais nessa época Sim, também? sim, Face, Instagram, né? Além do Google também, que era o que mais dava retorno para a gente na época, né? Tá. E quando que partiu a ideia de mudar para Marketplace e abandonar o site? Não sei se o site ainda existe? Não existe. Quando foi em 2019, a gente viu que o Mercado Livre estava começando a vir forte no mercado e a gente entendeu que ali a facilidade de vender era um pouco melhor do que o site próprio. Demandava menos esforço, vamos dizer assim, financeiro principalmente, né, de investimento de marketing ali. Então, como a plataforma, eles mesmos fazem o marketing deles, então, quando você colocava um produto ali que ele estava bem posicionado, a facilidade de você vender, desse produto girar nas vendas, era muito mais fácil do que um site próprio. E você não precisava ter uma quantidade grande, uma variação grande de produtos. Você poderia focar em apenas alguns produtos ali e uma profundidade de estoque maior do que no site, que a gente tinha uma profundidade de estoque menor, mas precisava ter uma variação muito grande, né, para as pessoas que entravam lá, que precisavam ver novidades a cada vez que ela entrava no site, né? Fazendo um comparativo de 2019 para hoje, agora nós estamos em 2025. Estamos falando de 6 anos, pelo menos. Você acha que hoje tá mais fácil ou tá mais difícil de vender no Mercado Livre? Tá mais difícil. Tá mais profissional, né? Mais profissional. Isso. Tá. Se eu falar para você, Jário, eu quero vender essa garrafa de água no Mercado Livre, qual que é o caminho para eu conseguir vender isso daqui? Primeiro você precisa analisar o mercado, né? Então você precisa ver qual a barreira de entrada que você tem lá. Então, concorrência, qual o preço que o mercado pratica ali dentro. Eu vou entrar no plano de negócio. Eu estou te falando agora mecanicamente mesmo, assim, como em termos de protocolar. O que eu preciso para vender no Mercado Livre hoje? Você precisa... Bom, eu recomendaria você já ter um CNPJ aberto, mesmo que fosse MEI, né? Porque o Mercado Livre dá mais relevância para quem já entra mais profissional, né? Tem muita gente que entra como pessoa física e você acaba não conseguindo vender porque você não tem o respaldo que o cliente precisa. Então, nota fiscal, um suporte, uma garantia. Pessoa física não tem como você dar isso. Certo. Então, você precisaria já ter um CNPJ aberto. E dentro da plataforma você faz um cadastro simples lá, adiciona os documentos da empresa e em poucos segundos você já consegue subir o seu anúncio, seu produto lá e já consegue colocar para vender, né? Entendi. Eu estive conversando com o pastor Wallace aqui e um corte até que está viralizado, ele falando a respeito de que o empreendedor precisa atender a necessidade do mercado. Você entende que hoje, para começar nessa área, é isso mesmo? Para você conseguir vender, você tem que estar atento à necessidade? Você falou sobre a barreira, né? É isso? O caminho é esse? Você precisa vender aquilo que o cliente quer comprar, né? Às vezes você tem um produto em mente que você acredita que vai vender, mas dentro da plataforma é um produto que não tem saída, que as pessoas não procuram, né? Ou se procuram muito pouco, a ponto de não valer a pena você colocar seus esforços ali em cima desse produto. Então, como comentei da garrafa, você precisa ver se é um mercado grande, se tem demanda para isso, se tem giro, né? se terá uma margem de lucro boa para você trabalhar em cima disso. Tendo essas informações, você consegue ter uma direção melhor, né? Alimento, vestuário, utilidades, qual você vê como a margem maior para trabalhar no Mercado Livre? Cara, é muito difícil porque tem milhares de vendedores lá, né? Então, falando de preço, é complicado porque tem gente que prostitui preço. Então, é muito relativo isso. Então, você precisa, às vezes, ter um produto, um produto curva A, vamos dizer assim, que é o que a gente fala lá, que é sobre um produto que tem vendas todos os dias, né? Então, talvez seja um produto recorrente, que as pessoas que, sei lá, às vezes acaba, a pessoa precisa comprar novamente, ou um produto que a pessoa tem um desejo muito grande por tê-lo, né? Então, por exemplo, um eletrônico, né? Às vezes um smartwatch, um videogame, um exemplo, né? Que é um produto que a pessoa tem um desejo de ter. Então,
Se não for isso, às vezes um produto de recorrência. Então, no supermercado, tem empresa que vende galão de água, por exemplo. É um produto recorrente, então todo mundo bebe água todos os dias. Então, se ele estiver bem posicionado lá dentro, ele vai vender todos os dias, né? Então, isso facilita para ele também. Entendi. Agora, entrando em plano de negócio, que era o que você estava começando a falar. Como que eu estruturo isso hoje na minha cabeça? Eu imagino assim, empreender de maneira geral já é difícil. Seja de maneira física ou seja de maneira digital. Eu já entrevistei aqui pessoas da área da beleza, já entrevistei pessoas da área de tecnologia e agora estou entrevistando você que é da área de vendas e vendas digital. Você já chegou a trabalhar com venda física também? Vendia direto ou não? Não. Sempre digital? Sempre digital. Nunca chegou a ter uma loja, funcionários, essas coisas? Não. Hoje a sua empresa tem algum funcionário ou continua você e seu pai? Somente eu e meu pai, que é meu sócio, né? É, seu sócio. E aí, se eu perguntar para você, Jário, me ajuda aqui a bolar um plano de negócio para eu começar a vender no Mercado Livre ou na Shopee, eu imagino que não seja tão diferente para fazer venda nesses marketplaces. Eu sou de uma época que o marketplace que a gente tinha era o Submarino, você conseguia fazer alguma coisa lá, era OLX. OLX, tal, essas coisas. Hoje em dia, acho que aparecem bem menos isso. Hoje a gente tem a Shopee, tem a Amazon. Aí tem, tipo, Magazine Luiza, que se tornou um marketplace também. Você vende exclusivamente no Mercado Livre? Só no Mercado Livre, isso. Tá. Como é que eu estruturo? Qual é o plano de negócio para eu começar? Então, eu tenho que entender o que vai vender. Como é que eu posso chegar? Existe algum mecanismo? Se eu entrar hoje no Mercado Livre, eu consigo saber o que está sendo mais vendido na plataforma? Dentro da plataforma eles têm um caminho lá que uma parte do site que você consegue ver as tendências, né? Eu não acho que seja tão 100% assim certo, né? Mas você consegue ter uma noção mais ou menos daquilo que sai mais, né? Mas o mercado é muito grande, né? Tudo que você pensar se vende. Você precisa ver se vende muito ou se vende pouco, né? Se é um produto que tem muita demanda, ele vai ter mais concorrência. E aí você precisa trabalhar melhor em cima dos fornecedores, né? Do seu preço de venda, de como você vai estruturar esse anúncio dentro do Mercado Livre, se você vai conseguir utilizar as ferramentas que o Mercado Livre te oferece, né? Então, logística, no pagamento, se você consegue oferecer sem juros ou não, tudo isso aí influencia, né? Tudo isso hoje é um suporte que o Mercado Livre dá para os vendedores premiums dele ou alguma coisa não, assim? Não, depende, na verdade. Não sei nem se a expressão é essa, vendedor premium, né? Mas tem alguns degraus ali. Tem os níveis de vendedores, né? Então tem um vendedor comum, aí o próximo degrau seria líder, que ele atinge um certo número de faturamento. Depois vem o Gold, que é um número maior de faturamento. E por último o Platinum, que é um faturamento acima de 300 mil em 2 meses, né? Aí seria o mais top, vamos dizer assim. Quando você começa no Mercado Livre, você não tem a opção de utilizar o envio full do Mercado Livre, né? Que, para quem não conhece, é o envio mais rápido que eles têm. Então, além de ser mais rápido, é mais barato. Antigamente, o Mercado Livre utilizava muito os correios como opção de entrega. E hoje, acredito que só quem é pessoa física utiliza os correios, né? Quando você já entra com o CNPJ, você já consegue utilizar a malha do Mercado Livre. Se não é o full, o Mercado Livre tem as agências que você consegue levar o seu pedido até lá, e aí vem uma transportadora e coleta e leva para o CD deles, e de lá faz a distribuição. Para quem é novo, talvez não consiga utilizar o full no começo, porque ele precisa atingir uma quantidade mínima de pedidos até o Mercado Livre disponibilizar esse meio de envio para eles. Certo. Mas para quem vai começar, primeiro precisa ter em mente o nicho que vai trabalhar, né? E esse parcelamento que você falou sem juros é disponibilizado pelo Mercado Livre? Isso. Eu imagino, e aí eu estou te perguntando como um leigo, e aí quem está assistindo pode ser a dúvida de quem está assistindo também. Cada benefício desse não é de graça, sai do seu bolso. Ou não? Tem... Você tem um produto...
o Mercado Livre cobra uma porcentagem em cima da sua venda, Isso. correto? E esses benefícios estão atrelados, como é que isso aparece na conta final? Então, quando você faz uma venda, então você tem lá a opção de parcelamento sem juros, de oferecer para o cliente o parcelamento sem juros, né? Ou o cliente absorver esses juros. Quando o cliente absorve os juros, a taxa que você de comissão que você paga para o Mercado Livre, ela é menor. Quando você assume esse pagamento sem juros, a sua taxa que você paga para o Mercado Livre é maior porque alguém precisa absorver esses juros. Sim. O Mercado Livre não absorve. Ou é você ou é o cliente. Então, hoje no Mercado Livre, além dessas taxas de parcelamento ou não que você precisa pagar, você também paga uma taxa fixa para produtos abaixo de R$ 79,00. Então, na média, ali em R$ 6,00. Então, cada produto que você vende... Essa taxa que você está falando é o quê? Taxa fixa de venda. Taxa fixa. Então, seria hoje R$ 6,00 mais 11% se o cliente absorver os juros, ou você paga, acho que 14% se você absorver os juros. Entendi. Ou, se for um produto acima de R$ 79,00, você não tem essa taxa fixa de R$ 6,00, mas você tem a taxa do parcelamento e tem mais uma taxa também que você precisa pagar para o Mercado Livre para oferecer frete grátis para o cliente. Entendi. Então, de qualquer jeito, o vendedor ele precisa repassar esse, que é onde o Mercado Livre tem os ganhos dele, que é através das taxas, né? Entendi. O que você vê de perspectiva para o que você está fazendo hoje? Você acha que o caminho é continuar no Mercado Livre? O Mercado Livre está numa ascendente. Você imagina procurando outras marketplaces para trabalhar também? E que estágio você imagina que você está como empreendedor? Cara, eu acho que a gente pode crescer muito lá ainda, né? Eu conheço um vendedor que é bem grande lá dentro. A gente está um pouco longe disso ainda, né? O Mercado Livre ele não tem limites, né? Então, se você trabalhar certinho e dependendo do mercado que você tiver, como você trabalhar, você cresce muito lá dentro. A gente ainda não foi para outros pelo motivo que você precisa se dedicar muito a conhecer, né? As plataformas têm as regras deles, né? De como você precisa trabalhar. Além disso, como que você sobe o anúncio na plataforma, porque não é simplesmente só você cadastrar o anúncio, né? Você precisa cadastrar e fazer esse anúncio ser visto lá dentro. Então tem diversas maneiras e diversas ferramentas que você precisa conhecer ali para você fazer seu anúncio ser visto, né? Então a gente acha que pelo Mercado Livre dá para a gente crescer bastante ainda antes da gente pensar em migrar para outro também, né? Você falou de relevância na própria plataforma. Eu vou anunciar essa água aqui. Quais critérios levam a minha página de venda? Seria o anúncio. O meu anúncio aparecer com maior relevância? Minhas vendas, o dinheiro que eu invisto para esse anúncio, o que é relevante? Então, para você estruturar um anúncio bem feito, você precisa ter uma foto boa, né? 6, 7 fotos boas, mostrando detalhadamente como que é o produto. O título do seu anúncio precisa ser um título que as pessoas, ao entrar na plataforma, fazer a busca, elas precisam encontrar o seu produto. Então, você precisa garrafa de água. Então, você pode colocar garrafa de água, sei lá, gelada, transparente. Porque, às vezes, a pessoa quer comprar uma água gelada. Um exemplo, né? Ou a pessoa também não quer... garrafa de água gelada de 5 litros ou de 2 litros. Porque tem gente que quer comprar de 2, não quer comprar de 5. Então, esses detalhes do produto você precisa especificar no anúncio para facilitar quando o cliente fizer a busca. Como se fosse no Google, né? Quando você faz a pesquisa no Google, do jeito que você coloca, quem fez a divulgação ali, que estiver mais próximo do seu, que vai aparecer primeiro. Entendi. E provavelmente a chance da pessoa vender para você é muito mais fácil. Então tem o anúncio, tem a ficha técnica, então você precisa preencher a ficha técnica corretamente também, que aí o Mercado Livre também dá mais relevância. O preço, seu preço não pode estar muito diferente do que o mercado está trabalhando. Então, se tem 100 vendedores, 80 está vendendo a garrafa de água a 5, você está vendendo a 10, o Mercado Livre vai dar relevância provavelmente para quem está vendendo mais barato. Não tem porque ele entregar o seu mais caro, sendo que o cliente não vai pagar mais caro num produto que é semelhante aos outros. Entendi.
E também tem a parte da publicidade do Mercado Livre, né? Que você meio que é obrigado a fazer para você aparecer na frente de outros concorrentes, né? Porque só o anúncio orgânico em si, ele não é, como pode dizer, suficiente. Então, às vezes você está na primeira página ali, pagando a publicidade, você consegue aparecer 2 vezes. Então, são duas vezes mais chance de você aparecer na frente do seu concorrente também. Só pelas vendas você já apareceria ali na primeira página ou não? Por ser um vendedor já antigo na plataforma, se eu subir um anúncio novo, é mais fácil para mim do que uma pessoa nova que está começando. Então, quem está começando vai precisar empregar um trabalho um pouco mais forte em cima, né? Dentro do que você faz hoje, qual é o maior desafio que você tem? Onde é o ponto nervoso do seu empreendedorismo, do seu negócio hoje? Cara, dentro da plataforma é você saber trabalhar a publicidade deles, porque cada vez mais eles estão atualizando o algoritmo, então isso vai fazendo que o vendedor tenha que ter um custo maior na plataforma de publicidade, por exemplo. Então, se você não se atentar, come todo o seu lucro, né? Então, se você colocar para investir, por exemplo, R$5.000 no dia de publicidade, ele vai gastar os 5. Né? Então, você precisa ter um controle disso diariamente. Acho que a parte de fornecedores também não é tão fácil. Né? Vendedores que você precisa... fornecedores que são ponta firme assim, para você ter como parceiro. E talvez as taxas também, né? Apesar que o Mercado Livre entrega bastante aqueles que ele propõe a fazer, mas as taxas também, se você não se cuidar também, se você não precificar corretamente também, o seu lucro ele vai embora também, né? Tá. E você que atende os compradores, você que conversa com os seus clientes nos dias de hoje, como é que é isso para você? Sempre foi tranquilo para você lidar com isso? É sempre, porque acho que como a gente sabe, às vezes, as dores que o cliente pode ter com o produto, fica mais fácil para a gente administrar ali, né? Pelo tamanho que a gente está hoje. Talvez, se a gente tiver o dobro do tamanho que a gente tem hoje, talvez já teria que ter uma pessoa somente para isso. Mas o suporte ele nem é tanto solicitado assim, talvez mais as perguntas, né, de clientes que ainda não compraram. Então, às vezes tem alguma dúvida que eles às vezes não leem no anúncio ou não encontram no anúncio, e aí eles faz lá no campo de pergunta do anúncio mesmo, e aí você responde. Quanto mais rápido você responder, melhor também, né? É uma métrica que o Mercado Livre também leva em consideração o quão rápido você responde o cliente e atende ele, né? Então, as dúvidas de cliente são mais pré do que pós-venda. Sim, sim. O seu trabalho pós-venda. E teve uma época, eu já conversei com outros vendedores do Mercado Livre, que eles nem discutiam na hora de troca de produto, essas coisas, porque tinham medo de cair o score. Ainda trabalha com score? O Mercado Livre ainda tem o score lá? Quando você tem problemas com compradores, isso interfere também? Você tem um percentual de reclamações que você pode ter, né? Então, hoje, para quem já tem medalha no Mercado Livre, que seria a partir do líder, gold e platinum, seria de 1% o limite. Então, você pode ter reclamações até 1%. Se você passar disso, você perde a medalha, né? Então, sua reputação ela já cai do verde escuro, que seria a cor máxima ali. Sim. Só que, a partir do momento que você tem uma reclamação, você tem um prazo para você responder e atender o cliente. Então, ou seja, estornando o valor e o cliente devolvendo o produto, ou só estornando ele não precisa devolver, dependendo do problema que foi. E aí, você resolvendo esse problema dentro do prazo, essa pontuação ela não interfere na conta, né? Agora, se você passar, a reputação acaba sendo afetada, e se você não cuidar e passar desse 1%, você acaba perdendo a expressão, a relevância como vendedor que você tem na plataforma. Hoje a sua empresa trabalha com quantos produtos? Cara, SKUs seriam mais ou menos uns 10, eu acho. São poucos. São poucos. Né? Agora, de nicho, assim, seria uma loja multinicho, né? Então, a gente tem eletrônicos, tem uma parte lá de produtos para bebê, vestuário, a gente tem alguma coisa também. E a gente começou agora de produtos para casa, né? Sim. Que a gente está vendo se vai dar certo ainda. E aí você faz testes
Isso. E se os testes são aprovados, aí você entra de cabeça nessa nova... Isso, a gente acaba comprando uma quantidade mínima ali que o fornecedor vende. Então, um valor X mínimo que ele te oferece ali. A gente faz as fotos do produto, faz todo o trabalho que precisa fazer subir o anúncio no Mercado Livre. E depois que a gente faz esse cadastro, a gente já manda para o full, né? Porque sem o full, a gente sabe que não tem venda. Então, a gente precisa fazer esse investimento, mesmo não sabendo se vai dar certo, né? Se der certo, a gente acaba comprando uma quantidade maior depois no fornecedor. Se não der certo, a gente acaba assumindo prejuízo ali, tanto do estoque mínimo que a gente mandou, quanto também do transporte para voltar, né? Como que funciona o seu estoque hoje? Você tem o estoque da sua empresa ou você trabalha com o estoque do Mercado Livre? A gente tem estoque próprio, só que nosso estoque fica praticamente 95% no CD do Mercado Livre. Então a gente envia os produtos, né, para um CD X aqui de São Paulo, e a própria ferramenta, a inteligência da ferramenta consegue dizer quantas unidades eles vão distribuir pelos CDs do Mercado Livre pelo país. Então, vamos supor que eu tenho 40% de faturamento no Nordeste, eles conseguem pegar 40% desse meu estoque e mandar para um CD lá da Bahia, por exemplo. Então, isso facilita também a minha relevância na plataforma, porque o cliente da Bahia, mesmo eu estando em São Paulo, se ele fizer a compra hoje, ele consegue receber amanhã. Entendi. Então, o nosso estoque hoje ele é feito assim, né? Por isso também a gente não precisa, no momento, de funcionários, por exemplo, fazer isso. Porque o único trabalho que a gente tem é de etiquetar e mandar os produtos pro CD deles, né? Eles fazem a coleta lá também. E como é que fica? Vamos supor que eles mandem 40% para a Bahia lá e pare de vender. Você parou de vender lá. Como é que fica esses produtos que estão lá? Se acontecer isso, que é difícil, mas se acontecer, aí você precisa tomar as providências ali. Ou vamos supor que é um produto que às vezes saiu de moda, por exemplo, né? Não está no hype mais. Então, às vezes queimar o preço, né? Para ver se tem venda e você não precisa arcar com o custo de devolução do produto. Se chegar nesse ponto, aí tem um custo que o Mercado Livre cobra para pegar os produtos de todos os CDs dele e te mandar de volta. E aí tem um custo que você... Tá, mas imagina o seguinte, no exemplo que você deu, 40% das suas vendas hoje, né, um exemplo, seriam na Bahia. E se isso muda de mês a mês? Aí você começa a vender 80% em São Paulo, por exemplo, e aqueles produtos estão lá. Eles mesmos a própria inteligência do Mercado Livre já vai adequando isso, né? Ah, entendi. Não é a gente que faz o envio para o estado X. A gente envia para um CD de São Paulo e de lá a inteligência da ferramenta já distribui tanto para o Sul quanto para o Nordeste. Como é que você escolhe seus produtos hoje? Que nem você falou que está indo para a rama de utilidades domésticas aí. Como é que você produz para cá? Na verdade, é nichos, né? A gente pensou em entrar no nicho de casa e decoração, né? E aí a gente foi numa feira uns meses atrás e aí a gente identificou um produto para começar, né? A gente comprou do fornecedor, esperou chegar, fez todo o trabalho, enviamos e aí a gente tem um tempo limite ali, né? 2 meses no máximo ali para ver se o produto vai vingar. Mesmo sendo um produto que é muito vendido, às vezes o seu anúncio ele acaba não tendo relevância pelos fornecedores que já estão vendendo na plataforma. Então, às vezes o pessoal já vende com preço bem menor que o seu, né? Às vezes a quantidade de estoque que eles têm no Mercado Livre é grande o suficiente para abastecer os CDs de todo o país. Como a gente manda só um pouco para teste, isso também limita um pouco as nossas vendas, né? Nesse começo. Então você precisa ir dosando um pouco ali, vendo se vai dar certo ou não. E aí, validando, a gente acaba comprando mais. Não dando certo. Mas aí o nicho é um pouco no feeling, assim, né? Não tem muito... Você estudar... É difícil você estudar um mercado a fundo, assim, né? O mercado pet, por exemplo, vende muito. Mas você, entre vender muito e você comprar um produto para vender na plataforma e ele ter uma boa desenvoltura lá, são coisas diferentes. Esses tempos atrás apareceu um anúncio para mim falando para vender no Mercado Livre sem estoque. Para você usar o estoque de um terceiro. Eu não sei como é que funciona. Você sabe o termo que... chama dropshipping, né?
Você já estudou sobre isso? Isso realmente funciona? Isso é furada? Eu, Como é que é? Então, eu não conheço ninguém que trabalha com isso que funcionou, né? Eu também nunca fui atrás, nunca me interessou, né? Acho que você ter o seu próprio estoque, apesar de você precisar fazer um investimento, você tem um controle maior. Quando você depende do estoque de um terceiro, para ele fazer o envio, acaba saindo das suas mãos o controle da logística, por exemplo. Então, hoje, uma das coisas que mais o Mercado Livre preza, por exemplo, é a entrega rápida, né? Então, você ter o seu estoque na mão de um terceiro, que você não tem o controle se ele vai enviar no prazo determinado, isso já te coloca vários degraus abaixo de vendedores que têm o estoque próprio, né? O dropship seria, ao invés de eu ter o meu fornecedor e ter todo esse trabalho de manusear a mercadoria, ter um estoque e tal, se eu comprasse de você já está habituado a vender, eu vou e compro com você por uma margem menor. No Mercado Livre, no Full, por exemplo, eu acredito que não dê para fazer isso. Mas vamos supor que seja um anúncio comum. E aí você está fazendo dropship. Aí você está vendendo essa garrafa de água, você só anuncia, você não tem o estoque dela. Quando o cliente compra de você, ele compra, você faz o pedido no seu fornecedor, manda a etiqueta para ele e o seu fornecedor já etiqueta o produto e manda direto para o endereço do cliente. Entendi. Entendeu? Você só repassa o valor da mercadoria que você precisa comprar. Aí, nesse caso, você não teria que fazer estoque, não precisaria do estoque, né? Entendi. Você está desde 2016 no ramo. Como é que foi a pandemia para você e para seu pai, como empresários, como vendedores? A pandemia foi... Eu imagino que tenha sido preocupante no começo, mas vocês continuaram a vender. Como é que foi esse período para vocês? Bom, no começo dela foi um pouco complicado, assim como para todo mundo, que a gente não sabia como seria, né? Mas aí acredito que o escape das pessoas, um dos escapes era compras, né? As pessoas não podiam sair de casa, então às vezes elas queriam algum divertimento, vamos dizer assim. Então, compras era uma delas. E o e-commerce, no geral, acabou sendo beneficiado, né? Então, quem estava com tudo certo ali, quem não tinha nenhum problema de estoque, por exemplo, ou de caixa na empresa, conseguiu se dar bem na pandemia, né? Então, a gente despontou mesmo. Foi no final de 2020, né? Foi no ano da pandemia. No final de 2020 foi quando a gente acabou estourando mesmo as vendas, né? E de lá para cá a gente conseguiu manter isso. Mas a pandemia, para quem trabalhava com e-commerce na época, dificilmente você vai ver alguém que não se deu bem. Na época da pandemia, você vendia quais produtos? Você lembra? O que foi? O que o pessoal mais procurava nesse período? Cara, de tudo. Eletrônicos, jogos que as pessoas conseguiam jogar com mais pessoas, né? Então, a família estava em casa, não podia sair, então... um jogo que todo mundo pudesse participar ali. Quem vendia isso também foi muito foi beneficiado. Pessoal que trabalhava com jogos de videogame também, porque o pessoal também não podia sair de casa, então o videogame era uma saída. Casa de decoração também, quem vendia na época também se deu muito bem, porque o pessoal acabou fazendo reformas em casa. Então, assim, dificilmente tinha algum nicho que não foi beneficiado, né? Então, o pessoal do e-commerce se deu bastante bem na época. Você falou de videogame, eu lembrei. Eu vendi meu videogame na época, era um PlayStation 4, eu vendi em novembro, porque eu não tinha tempo para jogar. Em março, estourou a pandemia, eu não tinha nem o que fazer mais. Tinha nem o que fazer mais. Dentro desse período todo que você está, qual foi o dia mais triste que você teve ou que te entristeceu mais nesse período todo, e qual foi o dia de maior realização até hoje, empreendendo? Cara, acho que o período mais crítico, vamos dizer assim, foi no começo, né? Quando a gente abriu o site, que a gente acabou abrindo o site, mas não sabia muito o que fazer. Então, esses 2 meses que a gente não vendeu nada, foi um pouco preocupante, porque você estava meio que à deriva ali, né? Você não tinha para onde ir, a gente não tinha capital para consultoria. A gente até contratou uma agência na época que acho que a pessoa sabia menos que a gente, e a gente acabou tomando um prejuízo ali do investimento que a gente fez. Então, acho que esse comecinho foi mais difícil, até o negócio começar a vender, né? Até você ter vendas
todos os dias ali, mesmo que fosse uma por dia, por exemplo, foi um pouco complicado. E de realização, acho que é quando você começa a viver disso, né? Então, tanto eu quanto meu pai, como era a empresa do meu pai antigamente, e aí a gente saiu para abrir outra, então até a gente conseguir viver disso, também foi complicado, porque você precisa investir na empresa, né? Então, a gente sempre tirou aquele necessário ali só para o mês ali mesmo, e tudo que podia a gente revestia. Então, quando a gente começou a viver disso mesmo com mais tranquilidade, acho que foi o ápice, assim. A gente está caminhando para o final agora. Se alguém chegasse para você e falasse assim, pô, me ajuda, eu quero largar a CLT e quero empreender no digital. Você já explicou bastante a respeito da plataforma, mas de organização de empresa em si, quais dicas você daria para quem quer sair da CLT para empreender? O que eu preciso pensar? Eu trabalho aqui das 8 às 5 e tal. Eu sei que é uma ilusão na mente das pessoas achar que vai trabalhar menos quando ele for o dono do próprio negócio. A gente já sabe que já está cansado de ouvir aqui também de que, na verdade, não é nada disso. Você trabalha mais. Mas você tem a chance de ter ganhos exponenciais, que é o que você não tem no CLT, que é o que você comentou. Mas como é que eu organizo isso? O que eu preciso guardar um dinheiro? Eu preciso ter dinheiro em caixa? O que eu preciso pensar? Eu preciso estar pronto para ficar quanto tempo sem ganhar dinheiro? Quais dicas você dá para quem está começando? Bom, indo um pouco mais além do que só como começar, é como eu te falei, tem gente que empreende por oportunidade e por necessidade. Quando é por oportunidade, às vezes você não está precisando fazer aquilo na hora e você consegue se organizar melhor. Quando é por necessidade, às vezes é tudo ou nada, né? Então, foi o nosso caso. A gente tinha um valor X ali bem contado para passar alguns meses e tinha que dar certo. Na nossa cabeça era assim, não pode dar errado. Né? A gente não tem chance para dar errado. Então, precisa dar certo. Para quem está querendo largar a CLT, nos dias de hoje, eu recomendaria que a pessoa tivesse, às vezes, um capital mínimo ali para ela... uma reserva de emergência, vamos dizer assim, entrando mais no lado agora de educação financeira. Então, que a pessoa tivesse pelo menos alguns meses ali, que ela não tivesse dívida, para isso não ser um peso para ela, né? E assim que ela tivesse organizada financeiramente, que ela fizesse um plano de negócio ali simples, né? Não precisa ser nada muito mirabolante, mas que ela soubesse para onde ela quer ir. Então, se é o e-commerce que ela quer empreender, então, é com site próprio, é com marketplace, né? Ela decidindo isso, ela procurar também aprender. Então, no YouTube hoje tem milhares de canais lá que você consegue ter um norte, pelo menos para o começo, né? Conteúdos gratuitos, que você consegue ter um norte para onde você deve dar o primeiro passo, né? E aí, partindo desse primeiro passo, você vai, durante a caminhada, você vai... indo atrás de pessoas que já têm o conhecimento para você conseguir escalar o negócio, né? Entendi. E o que você tem... Quais são as suas projeções para o futuro agora? O que você tem mirado? Onde você quer chegar? Você quer dobrar o seu faturamento, o seu tamanho? Você quer contratar funcionários? O que o Jairo tem de plano para o futuro? Cara, pela empresa, a nossa meta é sempre crescer, né? Quem tem empresa e diz que não quer crescer, alguma coisa está errada. Não é fácil, né? Parece muito fácil você dizer que vai dobrar de tamanho, né? Ou no nosso caso, que é e-commerce, só você tacar produto lá no Mercado Livre e achar que isso vai fazer seu faturamento crescer, não vai, né? Porque cada dia fica mais difícil, mais pessoas vão entrando na plataforma. O Mercado Livre hoje é como se fosse um Uber, né? Então, muita gente que às vezes não tem uma direção, acaba aderindo ao Mercado Livre como uma forma de fazer uma renda ali no começo, né? Então, tudo isso dificulta. Então, nosso objetivo hoje é crescer mais, é descobrir outros nichos que a gente pode ter sucesso tanto quanto a gente tem no que a gente trabalha hoje. E sim, contratar funcionário, né? A gente sabe que quando você cresce, você precisa contratar pessoas, você... No fundo, você acaba abençoando as pessoas, né? A família também das pessoas. Então, nosso objetivo hoje é esse. Você já trabalhou em indústria, a indústria era do seu pai. Como é que era isso
Você imagina vocês tendo dificuldade de delegar tarefas ou isso seria tranquilo para vocês hoje? Vocês são centralizadores no que vocês fazem? Se tivesse alguém para... Porque eu convivo com você e vejo que você está todo o tempo preocupado, cuidando e tal. Terceirizar isso daí para você, delegar isso aí para você seria uma boa? Cara, na época da empresa do meu pai, a gente delegava com mais facilidade, né? A empresa chegou a ter, acho que mais ou menos uns 20 funcionários no auge ali. E meu pai delegava com muita facilidade, porque ele tinha, né, tinha pessoas ali abaixo dele que tomava conta disso. E eu também conseguia delegar com facilidade também as pessoas que estavam abaixo de mim. Mas depois que a gente abriu a empresa, talvez por ser algo novo, algo que você precisa dominar com uma certa... você precisa dominar com uma certa... você precisa ter um feeling maior ali. Então, talvez você acaba centralizando mais as coisas, né? Mas a ordem é natural. Se você precisa contratar, vai chegar uma hora que você vai precisar delegar e aí você vai adaptando, né? Por mais que seja difícil, no começo ali você vai se adaptando e deixando o barco seguir ali. Como é que você estrutura hoje a sua carga horária? Você tem noção disso ou é livre demanda? Precisou, você faz? 24/7. Tá online o tempo todo? Cara, online é o tempo todo. Não tem como. E-commerce, a não ser quando você atinge um tamanho um pouco mais expressivo, e você tem pessoas para fazer isso, mas o e-commerce hoje ele funciona 24/7, né? Literalmente. Então tem gente que te manda dúvida de madrugada, à noite, quando você já não está na empresa, de final de semana. Né? Eu não tenho problema com isso, em responder às pessoas quando mandam dúvidas, por exemplo. Né? Para mim, a venda precisa ser concretizada ali. Então, se eu puder responder e a pessoa concluir a compra, para mim tá tudo certo ali. E o tempo de resposta conta, você falou, né? Conta. Cara, se eu não me engano, hoje acho que é 1 hora, mais ou menos. Mas se você puder responder em 10 minutos, seria o ideal ali no Mercado Livre. Né? E como é que faz quando as pessoas fazem pergunta de madrugada? Porque tá lá. Aí não tem como, né? Mas já respondi muito de madrugada também. Ia no banheiro, voltava, via o celular e respondia. E hoje que você tá com uma neném recém-nascida, as madrugadas estão sendo mais longas também, né? Então, aí você já consegue responder com mais facilidade. Você já tá acordado, você já consegue responder com mais facilidade. A gente tá caminhando pro final. Antes dos agradecimentos, agradecer mais uma vez por você estar aqui. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Tem alguma coisa que passou aqui do que você faz que você acha que seria importante falar pro pessoal que tá em casa? Talvez entrando um pouco na parte espiritual, talvez seja a relação de Deus com a nossa parte profissional, né? Com a nossa empresa, né? Que a gente... Tudo isso esse pouco que eu comentei, na verdade, sobre a trajetória que a gente teve lá, a gente só chegou porque Deus estava na frente, né? Porque Ele deu oportunidade para a gente conseguir realizar tudo, né? Então, assim... mesmo com os tropeços, a gente só chegou porque Deus estava na frente ali, Deus abençoou, né? Então, talvez a pergunta seria qual a importância de Deus no nosso negócio, né? Qual a importância da fé nesse negócio, né? Colocar a fé em ação. Eu acho que é 110%, hein? Porque tem muita coisa ali que sai fora do controle, né? Então, não é só fé que vai te fazer chegar onde você quer também, né? Se você não for atrás também, der o primeiro passo, de nada adianta. Só a fé seria muito vaga, né? Mas quando você trabalha, você vai atrás, aliado à fé também que você tem, eu acho que isso é um combustível, né, que facilita um pouco, né, você chegar onde você quer. Muito legal. Agora a gente está caminhando para o final. Queria que você olhasse para aquela câmera ali e mandasse uma mensagem para quem acompanhou até o final e está se espelhando em você e quer começar nisso. Qual mensagem você pode passar para a pessoa de resiliência, vamos dizer assim? Cara, eu acho que começar, né, se planejar dentro do possível, né? Não adianta se planejar também durante muito tempo, também que às vezes é muito do time, né? Às vezes você espera muito tempo, esse time passou e de nada adianta você ter se preparado financeiramente, né? Deixado tudo certo para poder empreender. Geralmente quem empreende, ele empreende com muito risco, né? Então, você empreender achando que não terá risco também, isso é um pouco de ilusão. Mas é se preparar dentro do possível que você consegue, né? Financeiramente,
ter um valor para você poder trabalhar com mais tranquilidade. E é isso, começar. Não tem muito segredo, não. Só começa. Dá as caras. Só começa. Bom, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Obrigado por ter vindo, obrigado por trocar essa experiência comigo. E você que assistiu até o final, eu não sei se você se deu conta ainda. Nós estamos falando de algo aqui que pode ser a sua segunda fonte de renda, que pode ser uma alternativa para que você faça no seu tempo de descanso e pode ser a sua principal renda, como é a renda do nosso convidado. Ele deu dicas aqui muito importantes a respeito do que pode ser feito e a respeito de experiências que ele já teve. Eu tenho certeza que em outros lugares esse conteúdo seria cobrado. Então eu vou cobrar de vocês. Gostaram até aqui? Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, comenta aqui se você gostou. Siga o Jairo nas redes sociais dele, me segue nas minhas, @Dr. Rafael Júnior, em todas as redes sociais. Eu tenho Facebook, Instagram, tenho TikTok. O TikTok está como Júris Negócios. Mas siga a gente. Eu vou procurar sempre trazer convidados tão interessantes assim, que possam não só falar dos empreendimentos dele, mas que possam também dar dicas para você sair da situação em que você está. Então, muito obrigado por acompanhar até agora. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.